Um enorme campo hidrotermal foi descoberto de forma inesperada por um time de cientistas. Ele pode ser o maior e mais quente ao leste do Oceano Pacífico, em uma região onde normalmente não seria encontrado esse tipo de terreno, formado por muitas fontes naturais, ejetando material superaquecido da crosta terrestre. Vamos aos detalhes. De forma totalmente inesperada, um campo hidrotermal foi descoberto por cientistas da ONG Woods Hole Oceanographic Institution. Eles operavam um veículo remotamente no Oceano Pacífico, em uma profundidade onde seria impossível para a maioria dos seres humanos sobreviver. Nesse local extremo e isolado, torres que servem de fontes hidrotermais foram encontradas quase que por acidente. Inicialmente, os cientistas pensaram que as fontes estavam inativas, mas ao se aproximarem com o veículo, eles viram que era justamente o contrário e ficaram impressionados. O campo estava ativo e era o maior em área e mais quente em temperatura inicial que qualquer outro sistema do tipo que eles conheciam naquela parte do oceano. Normalmente, um campo hidrotermal projeta suas fontes em áreas mais próximas da alta atividade vulcânica, mas dificilmente naquela distância a leste do eixo montanhoso e tão afastada das fontes hidrotermais mais próximas. Na prática, o novo campo cobre mais ou menos o tamanho de um campo de futebol americano, com temperaturas variando entre 368 graus Celsius e 437 graus Celsius. Por causa da proximidade do campo de uma falha geológica, os cientistas especulam que ele seja influenciado por atividades tectônicas, as mesmas dos terremotos. A expectativa é que a continuidade da exploração do fundo oceânico revele a presença de outras fontes em locais até então desconhecidos. Isso deve, inclusive, ampliar a área de pesquisa desses ambientes tão extremos e tão isolados. Apesar de serem inóspitos para a maioria dos seres humanos, os campos hidrotermais servem de casa para comunidades bacterianas extremófilas, ou seja, que vivem especificamente em ambientes extremos. Agora olha esse caso que vem lá da China. Um homem foi jantar em um restaurante e viu alguns relevos no lado de fora do estabelecimento. Ele desconfiou, na verdade, que fossem pegadas de dinossauros e avisou paleontólogos. Vamos ver o que aconteceu. Paleontólogos confirmaram que marcas notadas por um cliente no quintal de um restaurante na província de Sichuan, que fica no sudoeste da China, são pegadas de dinossauros que remontam ao início do período Cretáceo. No dia 10 de julho, um cliente havia acabado de jantar quando notou alguns relevos especiais no chão da área externa do estabelecimento. Como ele tem um grande interesse em paleontologia, especulou que as marcas provavelmente fossem pegadas de dinossauro. Assim, ele entrou em contato com um professor associado da Universidade de Geociências da China, que na semana seguinte liderou uma equipe de colegas paleontólogos e conduziu uma investigação no local. A pesquisa resultou na identificação das trilhas de 2 brontossauros saurópodes, de estimados 8 metros de comprimento, que andavam há mais de 100 milhões de anos pela margem de um rio no ambiente árido, onde fica hoje o município de Leshan. A descoberta foi feita perto do Buda gigante Leshan, uma enorme estátua esculpida em um penhasco de arenito vermelho. Segundo os cientistas, as pegadas foram preservadas em sedimentos semelhantes aos que foram usados para formar a estátua de Buda. De acordo com o professor, é a primeira vez que pegadas de dinossauros são encontradas na cidade. Por sorte, o dono do restaurante havia optado por deixar o chão na pedra natural em vez de reformar. Isso possibilitou a descoberta do local, que, antes de ser um restaurante, abrigava uma fazenda de criação de galinhas.